em benefício à população, né? A Capitão João, a Benedito Franco da Veiga ali no Feital. Quer dizer, são as vias assim de principal acesso que não recebiam na cidade investimento há mais de 10 anos. Né? 10, 15 anos a cidade não vinha É, um programa de asfalto. tinha problema mesmo. Exatamente. Então, tudo isso, só para a população poder entender, isso é um esforço, é lógico. Mauá não é uma ilha. Né? Mauá precisa, sim, sempre de ajuda do governo federal, do presidente da República, né, e do seu quadro de ministérios, também do próprio governador. Mas isso só é possível se existe um gestor ali responsável. A importância de Mauá hoje a gente mede pela quantidade de saídas que Mauá tem no próprio Rodoanel, por exemplo, né? Exato, né? Mauá hoje ela tem lá o polo petroquímico, tem lá o polo também do Sertãozinho, e você tem o Rodoanel que auxilia, né, no escoamento dos Se a produtos. pessoa que vem do sentido da Castelo Branco, sentido Mauá, e ela passar direto querendo entrar em Mauá, ela só vai conseguir, ela vai ter um retorno, mas ela só vai enxergar uma saída lá em Poá. Não tem mais saída no Rodoanel. Exatamente. Tá? Hoje existem Olha só alguns como outros que é importante a municípios, né? cidade. Alguns municípios estão pedindo até alça, né? Ribeirão Pires, Santo André é um pedido dos municípios e Mauá já tem isso, Então, a Mauá já né? tem. Então nós já temos Já foi isso. inaugurado praticamente com isso, né? Com isso, Com isso. então Então, Mauá tem uma importância tem uma aí. importância, tanto desde a grande indústria, o polo petroquímico do Sertãozinho, até a pessoa que está na sua casa agora te assistindo que vende o e-commerce. A cidade ter a sua malha rodoviária, o seu asfalto, a sua equidade, né, dentro da gestão pública colabora desde que a indústria que produz escoa o seu produto até o Porto de Santos, por exemplo, ou até a capital paulista, até mesmo a pessoa que vende lá o seu e-commerce. Ela vai lá, compra o seu produto ou fabrica o seu produto e vende aí nas plataformas, Mercado Livre, etc. Ela tem ali uma cidade que oferece para ela uma logística. Né? Ela tem uma vantagem em relação aos outros municípios. Sim. Né? Então nós temos essa vantagem, por isso que o vice-presidente da República, ao lado do prefeito Marcelo Oliveira, disse, por exemplo, que Mauá era a grande esquina do Brasil naquele momento. Entendi. É isso aí, pessoal. Matheus aí com a gente aqui no Trazendo a Mesa. Vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa aqui. Nós tivemos uma pandemia agora há pouco tempo. E essa pandemia, ela afetou muito a galera que trabalha com eventos e tudo mais. E também o pessoal da igreja, né? As igrejas também foram Sim. afetadas e tudo mais. Na sua visão, eu acho que você consegue responder essa pergunta, porque você está próximo ali, faz parte do governo. Como é que você vê, Matheus, o relacionamento do governo e as igrejas depois desse furacão todo que passou? A Como é que você pandemia, tem analisado isso? a pandemia era algo que nunca ninguém, né, estava prevendo ali que acontecesse um coronavírus. E exigiu ali de todos os entes públicos, em especial dos municípios, que é o município que estava perto ali no momento, né, do ocorrido, era o município, né, era o prefeito que as pessoas socorriam. Né, sempre é o prefeito, o vereador que as pessoas vão procurar, não é o presidente da República, pela distância, obviamente, política que tudo isso ocorre. É, a opção ali feita pelo prefeito Marcelo Oliveira, para mim, foi a mais adequada, porque foi entender que por exemplo, todos os segmentos religiosos, por exemplo, eles auxiliam. É sempre uma ajuda complementar a uma ajuda que o ente público necessita, de Sim. forma geral. A pandemia só ressaltou isso, né? Acho que, antes de tudo, a população tem que ter seu conforto na sua crença, seu conforto espiritual, no sentido de passar por aquela travessia que foi muito complicada para todos, né? Muito Na complicado. verdade, a metade da pandemia foi a transição de governo, né? Foi a transição de governo. Nós, Foi, nós foi uma herdamos, coisa assim. inclusive, acho que isso, espero que nunca aconteça, né, uma nova pandemia. Então nós assumimos e nós estávamos no pico da pandemia. Né? Então a cidade com os leitos totalmente ocupados, sem capacidade de poder ampliar esses leitos ali devido à questão financeira, e mesmo assim nós conseguimos. Né? Conseguimos justamente por uma questão técnica, de colocar um quadro na saúde técnico, um quadro em finanças técnico, que a gente possibilitou aumentar a oferta diante da complexidade que havia naquele momento. Né? A pandemia foi um grande desafio. A cidade de Mauá foi a cidade ali
uma das cidades que mais vacinaram naquele momento, que mais ofertou vacinas aqui. Nós fizemos aqui, inclusive, um mutirão ali no Paço Municipal ali. O pessoal, a gente até batizou de arraiá, né, da vacinação. Por quê? Porque as pessoas puderam sair com seus carros sem se contaminarem, né, naquele momento e poder se vacinarem e se prevenir e voltar à normalidade. Entendi. Nós só conseguimos voltar à normalidade por causa do avanço da ciência e da vacina. Então, foi ter esse diálogo com a sociedade de incentivar a vacinação, né, dentro do ambiente ali que era possível ser feito naquele momento. Entendi, perfeito, perfeito. E outra coisa, falando aqui a questão da igreja, né, em relação à relação da igreja ao governo, o que acontece é o seguinte, a igreja sempre ela é requisitada, né, em tempos de eleição. Sempre a Sim. igreja é requisitada em tempos de eleição. Só que a igreja ela tem muitas dificuldades, Matheus, às vezes, de conseguir participar, de ver ali os seus projetos, os seus anseios ali, sendo visto com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de, assim, até mesmo de interesse pelos órgãos públicos. Por exemplo, nós que somos pastores na cidade, a gente tem uma ideia de que os órgãos públicos, ou seja, a prefeitura, ela utilizasse os espaços ociosos das igrejas, por exemplo, para creches. Mauá tem 3 mil, um déficit de 3 mil, pelo menos até onde eu tinha lido, né? Uhum. De pessoas, de crianças precisando de vaga. Qual que na sua visão, você tem uma resposta referente como o governo pensa acerca disso? Usar a igreja, chamar os pastores, as igrejas que têm espaço, que têm condições, tiver que fazer alguma adaptação, alguma, né, melhorar a estrutura, mas para usar a igreja, né, deixar a igreja participar do governo, porque a igreja gosta de mexer com a cultura, com a educação, ela gosta de participar. Como é que Claro, você vê isso? o governo, de forma geral, né, enxerga a igreja como um grande auxílio, né? Porque Enxerga. ela entra onde o governo não entra, Exatamente. Então é né? uma ajuda não só necessária, muito importante, né? As igrejas, de forma geral, ela é um importante auxílio, importante ajuda ao município. Porque realmente chega num lugar onde o poder público tem dificuldade de chegar por N questões. Certo. Então, o governo, desde o seu início, né, o governo está chegando nas igrejas apenas pelo seu motivo eleitoral. Desde o início da gestão, o prefeito Marcelo Oliveira tem se aproximado do segmento religioso justamente para buscar escutar, acima de tudo, né, escutar as propostas vindas e aquilo que for possível ser feito, nós utilizamos essas ideias. Né? Então, Certo. é um governo que enxerga, né, do ponto de vista das igrejas, um importante auxílio. As igrejas elas fazem parte de um segmento necessário, de um segmento que pode contribuir com a política pública, seja na assistência social, seja na cultura, seja de qualquer outra forma. Né? É de suma Eu, importância o apoio. eu costumo dizer que o governo ele não tem condições de fazer tudo, mas ele pode ajudar, apoiar tudo, né? Claro, Ele não claro. tem condições de fazer, mas ele pode apoiar, né? E na sua visão, essa questão de chamar os pastores, bater um papo, conversar sobre essa questão, porque é uma demanda, viu? Se eu estou falando aqui, É uma demanda contínua, né? é uma demanda, É uma demanda contínua que o governo tem feito. É lógico, a gente consegue realizar as demandas de acordo com o que a gente consegue também no nível de oferta. Né? De poder escutar essas demandas por parte das igrejas e poder, dentro da política pública, inseri-las. uhum, Então, até foi dito na questão das creches, né? Nós temos esses projetos, obviamente que tem a questão não só orçamentária, como a questão jurídica das entidades privadas, ainda que, né, sejam igrejas, elas têm que obedecer alguns critérios. Mas o governo sempre foi eu penso que tem um. que se abrir um diálogo assim bastante amplo e haver um convite. Isso que eu penso. Eu penso que tem que haver um convite da parte do Estado, do governo, Sim. para que esses líderes venham, né? Mas é um convite assim contínuo, né? E é isso nesse sentido que a gente tem se esforçado de sempre escutar, né? É Certo. convidar e escutar, né? Assim, acho que todos os mais velhos falam, né, da sabedoria de escutar, né? Pelo menos eu sempre aprendi isso com os meus pais. Então, escutar primeiro e poder discernir, né? Que também o discernimento é um dom divino, né?
o discernimento de saber como aplicar essa política pública da melhor forma possível. E eu acredito que as entidades religiosas, de forma geral, elas têm muito a contribuir nisso. É lógico, e isso é um ato de aperfeiçoamento perpétuo. Então é sempre escutar, sempre chamar, sempre dialogar e sempre, Precisa. na medida do possível, colocar tudo isso em prática. Eu deixo até essa pauta aqui bem salientada aí para os próximos 4 anos para a gente melhorar isso, né? Claro, claro. Isso sempre será Melhorar. um ato de melhoria contínua, Aham. né? Isso é permanente. Esse é um ato. Escutar a população sempre é bom. No segmento religioso também, né? Quem escuta erra menos. Quem Exatamente. escuta erra menos. Então, se a gente escutar essas entidades religiosas, elas certamente terão ideias a contribuir, já contribuíram muito dentro da gestão, e por isso que é uma gestão que nos últimos anos foi a gestão que tem errado menos. Né? Errar é humano, né? Todo mundo vai errar, mas é uma gestão que tem buscado se aperfeiçoar, né? E não repetir o passado.